Bom, gente, aqui a gente tem um bulbo ocular de um bovino. Aqui na parte posterior teremos a córnea, a esclera, que compreende toda essa parte branca, e o limbo da córnea, que é essa parte ao redor da córnea, que é a parte onde a córnea e a esclera se unem. Na parte posterior, teremos as estruturas anexas, que são os músculos e glândulas secretoras. Nessa parte aqui, teremos ainda o nervo óptico. E agora, faremos um corte para identificar aqui nessa posição, para identificar as estruturas internas. Antes de tudo, vale ressaltar que esse vídeo ele foi utilizado como uma ferramenta para auxiliar o nosso minicurso de dissecação do bulbo ocular. E essas partes elas eram utilizadas para identificar cada estrutura depois da dissecação. Aí, para a gente lançar aqui no YouTube, a gente decidiu falar as funções de cada estrutura nesses trechos. A córnea permite que a luz entre no olho. Também protege a íris e o cristalino contra elementos externos nocivos, como poeira, sujeira e germes. O limbo da córnea serve como uma barreira contra a conjuntiva, de forma que as células epiteliais da conjuntiva não avancem para o epitélio corneano e dessa forma prejudiquem a visão. A esclera funciona como revestimento e proteção do bulbo ocular. As estruturas anexas do bulbo ocular, constituídas pelos músculos e as glândulas lacrimais, os músculos dos olhos eles têm a função de promover a movimentação do globo ocular, enquanto as glândulas lacrimais têm a função de deixar o olho úmido ou lubrificado. Bom, após a incisão, a gente vai ter acesso à câmara vítrea. O bulbo ocular ele é composto pela túnica delgada. A túnica delgada ela é dividida em outras 3 túnicas: a fibrosa, a vascular e a nervosa. A túnica fibrosa ela é constituída pela esclera, que é essa parte externa e branca, pela córnea e pelo... Então, a próxima túnica ela é a vascular e ela tem como estruturas a coroide, que é essa parte aqui, de coloração marrom avermelhada. Bom, aqui a gente tem os corpos ciliares, são essas estruturas.
Aqui a gente tem o movítrio, que é essa estrutura gelatinosa, e aqui temos o cristalino, ou a lente. Ainda na parte das estruturas vasculares, teremos também a íris, que não está presente aqui, mas ela faz parte da túnica vascular. E dentro da íris vai ter a pupila. A coroide é constituída por uma rede de vasos sanguíneos e a sua função é de suprir a retina de oxigênio e de nutrientes. Os corpos ciliares é responsável pela formação do humor aquoso e pela mobilidade do cristalino. O movítrio fornece a pressão necessária para posicionar a retina adequadamente contra o epitélio pigmentado da retina. O cristalino, a sua função envolve o foco das imagens na retina. Já a pupila, a sua estrutura ela é responsável pela regulação da entrada de luz por meio da sua dilatação. Aqui agora iremos falar sobre a última túnica, a túnica nervosa. Ela é constituída apenas pela retina, que é essa estrutura aqui. Ela fica acima do tapete lúcido. Aqui, no fundo do bulbo do olho, teremos o disco do nervo óptico ou papila óptica, que é onde o nervo óptico se insere no bulbo ocular. E também é o local ponto cego. Aqui, abaixo da retina, a gente retirando a retina, teremos essa estrutura com uma coloração diferente. Ela é o tapete lúcido, que fica abaixo da retina e acima da coroide. A retina é responsável pela recepção e transdução do estímulo luminoso. E essa transmissão se dá por impulsos nervosos que vão para as regiões apropriadas do cérebro. O tapete lúcido, por refletir a luz incidente, ela aumenta o estímulo de células receptoras sensíveis à luz na retina sobrejacente e assim auxilia a visão em locais escuros. A câmara vítrea, identificamos as suas estruturas, vamos olhar a parte anterior do bulbo ocular para identificar a câmara anterior e posterior. Para isso, a gente vai precisar fazer uma incisão para identificar as estruturas. E para isso, vamos fazer um corte nesse sentido. Bom, agora que fizemos a incisão, fica mais fácil a gente identificar algumas outras estruturas também, como por exemplo o corpo ciliar, que é essa parte aqui. Aqui a gente vai ter a câmara anterior, que ela é entre a córnea e o cristalino, que ficaria nessa parte aqui. Ela é preenchida pelo humor aquoso. E aqui temos a câmara posterior, ou ângulo
irídeo corneano, que fica nessa parte aqui. A câmara posterior, ela preenche todo o espaço do globo ocular, onde vai estar localizada a retina. Já a câmara anterior, ela armazena o humor aquoso.